A santa paz de Deus, do nosso Jesus Cristo, na graça e na comunhão do Espírito Santo do Senhor, que em nós habita e opera todas as coisas. Hoje eu quero deixar para a meditação dos irmãos e das irmãs aqui a santa palavra do nosso Deus, que se encontra na epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 3. Mas eu vou estar lendo do versículo 7 ao versículo 13 somente, para não ficar tão longo este culto. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, conforme o horário que os irmãos e as irmãs estiverem assistindo esse vídeo. Deus seja eternamente louvado. A palavra santa do nosso Deus está escrito da seguinte forma, no versículo 7 de Efésios capítulo 3, versículo 7: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Glória a Deus. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Glórias a Deus. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Louvado é o nome santo do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, como um grande apóstolo, discípulo de Cristo, e como fosse nos dias de hoje, louvado é o nome santo do Senhor, ele declara aqui de uma maneira bem objetiva, né, e poderosa. Ele fala logo aqui que ele declara, né, que ele foi ministro pelo dom da graça de Deus que foi dado a ele, segundo a operação do poder de Deus, que fluía e estava na vida dele, no ministério dele, pela graça do Espírito Santo. E ele ainda, na humildade dele, ele reconhecia a pequenez dele, a vergonha dele do passado, né, antes dele se converter, que ele se chamava Saulo, e depois que ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, e Cristo o derrubou do cavalo e ele ficou cego, né, e depois Deus enviou o profeta Ananias lá para devolver a visão a ele. Louvado é o nome santo do Senhor. E aí, a partir daquele momento que ele se converteu a Cristo, ele passou a se chamar Paulo, né? Aí foi onde surgiu o apóstolo São Paulo, né? Louvado é o nome santo do Senhor, que no começo se chamava Saulo. E aí ele disse aqui no versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos. Por que ele se declarava o mínimo de todos os santos? Porque ele olhava para tudo aquilo que ele tinha feito no passado, né? Ele matou muitos cristãos, ele fez crueldade na terra, né? Ele derramou sangue inocente, ele derramou sangue puro, né? Ele derramou sangue de santos de Deus, né? Então ainda ele teve uma grande sorte de ter sido chamado por Jesus Cristo para uma obra missionária, né? Louvado é o nome santo do Senhor. Não estou aqui para julgar o apóstolo Paulo, mas falar um pouco sobre a história desse apóstolo tão admirado por muitos cristãos, né? Mas a glória, a honra, o louvor e a adoração, por isso que eu sempre digo, tem que ser dadas somente a Jesus Cristo, porque Cristo, ele, além de ser o Filho de Deus, além dele ser o próprio Deus encarnado, além dele ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus poderoso, fiel e justo, santo, imaculado, ele é Senhor em todo lugar, nos céus e na terra, e debaixo da terra ele é Senhor, ele é Deus. E quando ele esteve na carne aqui na terra, ele foi o único que passou por esta história toda na terra, sem cometer nenhum pecado sequer, nenhuma falha, nenhum pecado, não fez nada de errado aos olhos do Pai. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então é Ele a toda a glória, né? Muitos gostam de exaltar o apóstolo Paulo para cá e para lá, com muitas ministrações, né? Para achar que Paulo foi o grande, né? Mas grande só tem um, que é Jesus Cristo, né? Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E foi pela misericórdia e graça e favor de Cristo que Paulo se transformou nesse grande missionário, né? Então, quando Cristo chama alguém, um homem ou uma mulher, independentemente de quem seja, ou uma criança, ou um idoso, enfim, qualquer ser humano que Cristo chamar para a obra, e o capacitar, e o ungir, e o batizar com o Espírito Santo com fogo, esse ser humano tem que sempre lembrar que a glória, a honra, o louvor e a adoração tem que ser dadas somente a Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem faz todas as coisas, tudo aquilo que lhe apraz. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado é o nome santo do Senhor, Jesus Cristo.
E aí Paulo ele diz: a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Olha só que coisa tremenda. Para que toda a obra de Deus, todos os dons espirituais, os mistérios de Deus, a ligação do corpo santo do Senhor e o poder de Deus que vem do reino dos céus para cá, para esse pequeno planeta, para Deus é pequeno, o planeta Terra, que desça aqui na Terra o poder de Deus, a graça de Deus, o mover de Deus no seu poder de onipresença, para que cada dom espiritual, cada poder de Deus seja manifesto aqui, conforme a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida desses principados e potestades. Porque quando há fé aqui na Terra, quando há um povo santo ligado no corpo santo de Cristo, fazendo a obra, ou até mesmo quando vai para o campo de batalha, vai na seara, que é o mundo, né? E vai ganhar almas para Cristo, conforme o poder de Deus que é emanado através desses irmãos e irmãs que fazem a obra de Deus em qualquer canto dessa terra, o poder de Deus é fluído, é emanado, os mistérios são desvendados, o mal cai por terra e o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Pessoas são curadas, enfermos são curados, milagres acontecem, dons espirituais são manifestos e o nome do Senhor Jesus Cristo vai sendo glorificado. Essa é a multiforme sabedoria de Deus, conhecida desses principados e potestades nos céus, porque eles começam a ver também os exércitos do céu descendo do reino dos céus e combatendo eles nas regiões celestiais da maldade em todo o universo e depois aqui na terra também, e eles vão vendo que verdadeiramente só o Senhor é Deus e não há outro Deus além do nosso, né? Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo, Ele é o único Senhor e Deus. O Senhor Deus Jeová, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Deus também Todo-Poderoso, que é um no Pai, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que também é um no Filho, que é um no Pai. Os três são um e os três são Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. E ele diz no versículo 11: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Olha só, temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. E realmente nós temos essa ousadia, essa confiança pela nossa fé em Deus, em Jesus Cristo, porque justamente por essa multiforme sabedoria que Deus implanta através do seu povo na terra, nós vamos adquirindo cada vez mais confiança e crescimento, graça e conhecimento da parte de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo, através dos nossos ministérios e através de nossas igrejas. O nome do Senhor vai sendo glorificado. E nós vamos tendo acesso e confiança pela fé que temos nele. E no versículo 13, para encerrar: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então Paulo ele fala para o povo de Efésio e também fala para nós nos dias de hoje, para que nós não venhamos a desfalecer, ou seja, não venhamos a desanimar, porque ele sofreu várias tribulações, várias prisões em cadeia, e ele foi muito também, apanhou bastante, né? Por amor a Cristo e amor às vidas, né? Amor aos gentios, que foi o povo que Deus o destinou para evangelizar, e esse evangelho de Cristo chegou a nós, né? Louvado é o nome santo do Senhor. Então, para a gente não desfalecer nessas tribulações, e porque é a nossa glória, né? Ele disse aqui, porque são a vossa glória, porque essas tribulações que ele passou no passado, e principalmente o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, passou no passado, foi justamente para a nossa glória nos dias atuais. Não que seja a nossa glória que nós estejamos no lugar de Deus, não é isso. É que a glória de Deus foi manifesta por nós, por favor de nós, pela misericórdia de nossas vidas, e através de nós e em nós. Porque nós cremos na palavra santa, nós cremos em Jesus Cristo, cremos no poder de Deus, cremos em Deus e cremos no Espírito Santo. E a palavra de Deus é a verdade. Então a palavra de Deus ela se manifesta em tudo e em todos. Porque Deus ele é soberano, ele é onisciente, onipotente e onipresente. E a sua palavra é a verdade de toda a criação. Deus criou tudo que está no reino dos céus, tudo que está no universo e tudo que se contém no universo. Tudo foi criado por Deus e para Deus. Louvado o nome santo do Senhor. E Jesus Cristo ama muito vocês. Nunca se esqueçam disso. Independentemente de qual seja a luta, a prova, a perseguição, a doença, a enfermidade, seja o que for que estiver acontecendo, meu irmão, minha irmã, na sua vida, não desista. Creia no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele virá com a provisão e a providência na tua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo, que a cura virá, a restauração virá, a porta aberta virá, a saúde virá, o Espírito Santo virá sobre aqueles que ainda não receberam, a transformação nas vidas, nos lares virão, em nome de Jesus, e o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Um ótimo domingo. Que a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a graça e o poder do Espírito Santo do Senhor permaneça e prevaleça para com todos nós, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus.
Amém, graças a Deus. Forte abraço. Shalom Adonai.